Eita fiel! Hoje tenho 4 notícias bombásticas do Coringão exclusiva para você fiel. Presta atenção! Sendo que a última é a melhor, antes disso. Salve bando de louco! Se você é um fiel torcedor, já se inscreve no canal Notícias do Timão hoje. Caso não for inscrito, já aperta no botão de se inscrever e deixa o like para você não perder nenhuma notícia do Corinthians em primeira mão, fiel torcedor. E vamos para a primeira notícia fiel. E não se esqueça que a última notícia é a melhor do vídeo. Romero celebra chances que tem tido para jogar no Corinthians, analisa a concorrência e diz que não está 100% fisicamente. Ainda sem conseguir repetir o nível dos melhores momentos de sua primeira passagem pelo Corinthians. O atacante Angel Romero celebra as oportunidades que vem recebendo na equipe nos 3 últimos jogos contra o Internacional e Newell's Old Boys, 2 vezes. O paraguaio entrou no segundo tempo e ajudou o Timão a manter a sequência invicta, que já dura 10 partidas. Após o empate sem gols diante do Newell's nesta terça, que garantiu a classificação para as quartas de final da Copa Sul-Americana. Romero falou sobre o momento dele no Corinthians e disse que ainda pode melhorar o condicionamento. É importante ir conquistando espaço. A gente tem elenco grande, com muita qualidade. Eu pessoalmente tenho que ficar bem fisicamente. Ainda não estou 100%. Aos poucos estou voltando, ganhando espaço. Hoje fizemos um grande jogo, conquistamos a classificação. Todo mundo tem que estar pronto. Não se sabe qual jogo vai disputar. Também há muitos meninos pedindo espaço. É importante que todo mundo esteja pronto para jogar, declarou o paraguaio. Romero tem 20 jogos dessa temporada e ainda não conseguiu balançar as redes desde que retornou ao Corinthians. É normal não estar 100% fisicamente por falta de sequência. Aos poucos estou voltando, ganhando espaço. Isso é importante. Tendo mais minutos fisicamente, vou ficando melhor, comentou o atacante, que ainda não foi titular com o técnico Vanderlei Luxemburgo. Questionado se a saída de Roger Guedes para o Al Rayyan, do Catar, pode abrir espaço para ele, Romero respondeu: "Temos um elenco muito grande, com muita qualidade. Vamos disputar. Tem uma briga saudável aqui dentro. Todo mundo está querendo jogar, ganhar espaço. Isso só faz com que o Corinthians seja cada vez mais forte." Atualmente, com 31 anos, Romero tem contrato com o Timão até o fim de 2024. Na próxima fase da Sul-Americana, o Timão pegará o vencedor do duelo entre Estudiantes e Goiás. Na ida, os argentinos venceram por 3-0. A volta será nesta quarta-feira, às 19 horas, no Serra Dourada. O Corinthians jogará novamente no domingo, quando enfrenta o Coritiba, na Neoquímica Arena. Depois, na quarta, decide vaga na final da Copa do Brasil, contra o São Paulo. Segunda notícia fiel torcedor. Corinthians se classifica na garra e já deveria olhar Sul-Americana com mais carinho. O Corinthians está a 5 jogos de um título inédito da Sul-Americana. É claro que hoje a Copa do Brasil tem de ser a prioridade, já que o time encara o São Paulo no dia 16, no Morumbi, com chance de disputar a final contra Flamengo ou Grêmio. Mas o caminho que se abre na Sul-Americana já começa a se tornar interessante. Nas quartas de final, pega Estudiantes ou Goiás. O time argentino fez 3-0 em casa nesta quarta-feira. A classificação será decidida em Goiânia numa eventual semifinal. O adversário será brasileiro, América Mineiro, Red Bull, Bragantino, que se enfrentam nesta quinta ou Fortaleza. É preciso dizer que em 180 minutos o nível usou de boas. Nunca mostrou um bom futebol, mesmo saindo ganhando na Neoquímica Arena, numa vacilada do Corinthians em lance isolado. O time argentino sempre foi inferior ao Timão, mesmo com o Luxemburgo testando jovens jogadores e até recuperando nomes desacreditados como Angel Romero. Em Rosário, Newell's esteve a bola 57% e acumulou 22 finalizações contra 7 do Corinthians. Já no primeiro tempo foram 15-3. O time argentino rondou muito a área, mas exagerou nos cruzamentos e cometeu erros infantis.
Tecnicamente, um time bem inferior ao do Corinthians. Sem Renato Augusto, o Corinthians teve um meio-campo que pouco trabalhou a bola e tentou muitas ligações diretas. Assim ficou longe do gol, isolando Yuri Alberto. Na segunda etapa, porém, mesmo sem alterações iniciais, o time voltou melhor, conseguindo colocar a bola no chão para jogar com um placar perigoso. Um gol do Neves os levaria a decisão para os pênaltis. Lucha usou peças do seu banco. Entraram Romero, Fábio Santos, Giuliano, Fagner e Felipe Augusto. Retraído, o timão foi se fechando, afastando bolas e evitando gols. Fábio Santos, por 2 vezes evitou lances de perigo. O apito final levou o Corinthians a 10 jogos de invencibilidade, agora com 7 vitórias e 3 empates. O futebol ainda não encanta, mas a manutenção da boa fase eleva o grau de confiança do Corinthians na busca pela classificação, no dia 16, contra o São Paulo. A cabeça, claro, está no clássico da Copa do Brasil. Mas pensar num título internacional já é permitido. Terceira notícia fiel. Rojas faz Luxemburgo comemorar e planos do Corinthians vazam após garantir a classificação para a fase de quartas de final da Copa Sul-Americana. O Corinthians volta seu foco para outra decisão que o time terá pela frente. O Timão encara o São Paulo pelo jogo de volta da Copa do Brasil na semana que vem, jogando por um empate para ir à final. Porém, antes dessa outra grande decisão, o Alvinegro do Parque São Jorge tem um duelo pela frente contra o Coritiba. Essa partida pode ser muito importante e animadora para a torcida do Corinthians por causa de uma boa notícia para o Luxemburgo Rojas. Principal contratação do Timão nesta janela de transferências para a sequência da temporada pode ter alguns minutos em campo já neste duelo do fim de semana contra o Coxa. Segundo o jornalista Samir Carvalho, do UOL, o planejamento do clube é que o meia argentino jogue essa partida já pensando no clássico contra o São Paulo. Ainda conforme as informações trazidas pelo setorista Samir Carvalho, o jogador está fora de combate desde o dia 22 de julho, quando se lesionou numa partida contra o Bahia. Luxemburgo está comemorando por planejar roupas e Renato Augusto mais perto de Yuri Alberto para potencializar o ataque do Corinthians. Vale destacar que mesmo com pouco tempo em campo, deixou uma excelente impressão no timão. Na partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, contra o América Mineiro, ele fez uma boa partida, protagonizando lances que chamaram a atenção da Fiel. Quarta notícia fiel. Rojas volta e Lucas Veríssimo estreia. Os planos do Corinthians até a semi contra o São Paulo. Classificado para as quartas de final da Copa Sul-Americana, o Corinthians agora volta as atenções para as competições nacionais. No domingo, encara o Coritiba pelo Brasileirão, mas sem tirar o olho do clássico da próxima quarta, contra o São Paulo, valendo vaga na final da Copa do Brasil. O Majestoso é o jogo mais importante do clube na temporada até aqui. Além da rivalidade envolvida e da chance de conquistar um título. A partida da semana que vem vale pelo menos R$30 milhões em premiação. Por isso, a mobilização interna para contar com força máxima, comissão técnica e o núcleo de saúde e performance trabalham para que Vanderlei Luxemburgo tenha à disposição e em boas condições Renato Augusto, Matias Rojas, Lucas Veríssimo e Gabriel Moscardo. Até Gustavo Mosquito, que não jogou ainda em 2023, tem chance de voltar a ser relacionado. O meia atuou o primeiro tempo contra o Internacional, no último sábado e nem sequer viajou com a delegação alvinegra para a Argentina, onde o Timão empatou em 0-0 com o News Old Boys. Após a partida, Luxemburgo explicou a decisão de poupar Renato Augusto. Eu falei para o Renato voltar para São Paulo. Seria perigoso deixá-lo aqui numa sequência de jogos. É um jogador experiente. É importante se preparar para os jogos. Teremos decisões, apesar de hoje ser uma decisão, mas seria arriscado, explicou o técnico. Autor de 2 gols na primeira semifinal contra o São Paulo, Renato Augusto está com 35 anos e jogou 24 partidas nessa temporada. E aí, fiel torcedor do Corinthians, o que achou das notícias? Gostou sim ou não?
Deixe o seu comentário aqui embaixo. Pela sua atenção, meu muito obrigado. Tamo junto, fiel torcedor. Vai Corinthians!